Boa noite, boa tarde, bom dia. Seja lá a hora que você está ouvindo isso, está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje nós vamos fazer uma linha do tempo na história da cultura das fanfics. Agora roda a vinheta. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio. Essa ideia veio de uma junção de fatores, primeiro porque a Amy, vulgo Yasmin, queria falar sobre fanfics mais uma vez. Porém, ela não tinha uma abordagem para um assunto deste tamanho. Então, eu e a Anne começamos a tentar desmembrar esse tópico até que a Paulista se lembrou de um tweet que ela tinha visto que diz o seguinte, abre aspas, família, só quem pensou em fanfics addiction, all time fix, blogstop e Orkut agora, na moral, eu acho que se tivesse fanfics em pedras, eu leria. Menos o Asian fanfics, porque aí já é ir longe demais. Esse tweet. Fecha aspas, pessoal, desculpa. Esse tweet veio de uma resposta ao formulário criado pela Jolie, @blogueiadown, que gerou várias respostas, incluída da Babi Jewett, que disse, abre aspas, me sinto validada pelo início desse tweet. Preciso de mutuals que são da época do Fanfic Addiction. Das fanfics do Orkut e de fanfics de fóruns e blogs, sabe? Cadê vocês? Fecha aspas. Essa resposta gerou dezenas de comentários que vão nos ajudar a falar durante os próximos blocos sobre onde nós líamos fanfics no início de tudo, falar sobre o que nos motivava a leitura naquela época, o que mudou ao longo dos anos e o que essa cultura representa agora. Eu quero informar aos senhores que muitas das coisas sobre o Brasil eu vou citar aqui não existem mais, porque com o fim da rede social Orkut por volta de 2015, esses elementos e formatos acabaram não migrando para outros lugares com a mesma essência e por isso foram quase se autodestruindo ao longo do tempo. Eu aqui estou falando das webnovelas. O que seriam webnovelas, para começar? São histórias com 50 e 100 ou mais capítulos, geralmente envolvendo artistas participantes de tramas e ou bandas em alta da época. No caso da minha época, pessoal, era o RBD. Eu não vou me alongar aqui explicando o que foi a Febre dos Rebeldes, vocês pesquisem no Google, tá? Mas eu estou falando do grupo de 6 artistas que faziam parte da Trama Rebelde, a telenovela mexicana que foi transmitida aqui no Brasil pelo SBT, e da série RBD La Família, que acabou não sendo transmitida no Brasil. Mas foi transmitida para o México no horário da tarde. Não era tão Friends Family, sabe? Rebelde tinha cenas de sexo, mas eram bem ocultas. La Família tinha cenas um pouquinho mais fortes. Então, o horário que ela seria reproduzida aqui no Brasil acabou não sendo. Agora, falando dos nomes dos artistas, que é importante vocês saberem para conseguir ter uma base de quem que eu tô falando. Anahy Portilla, Dulce Maria Savinó, Maite Peroni Biorleg, Alfonso Herrera, Christopher von Uckermann e Christian Chaves. Eu citei os sobrenomes reais dos artistas em questão porque eles vão ser importantes para que vocês entendam a formação dos nomes dos chips que saíram do cruzamento desses nomes aí, tá ligado? Então, vamos lá. Primeiro da fila, Vond. Vond por quê? Von, de Christopher von Uckermann, por causa da Dulce Maria.
Então, essa primeira união veio de um casal que é canon, que seriam a Roberta e o Diego, os personagens dentro da Trama Rebelde. E também a Dulce Maria e o Christopher Uckerman, porque eles se beijavam nos shows, interpretando uma espécie de alongamento para os personagens que eles interpretavam na série, que teve 3 temporadas. Segundo casal mais importante, Anahy Portilla e Alfonso Herrera, que tem 2 nomes. Então, assim, vou encontrar esse casal por meio do nome Pony, que é a mistura de Poncho com Anahy, porque Poncho é o apelido do Alfonso, é muito utilizado na língua hispânica e na língua latina. E Barbie Caipira, que é um negócio que veio só pro Brasil, praticamente, porque um dos apelidos do personagem Miguel era justamente Caipira, porque ele veio da roça, ele veio do mato, então Caipira. E Barbie, porque era justamente o apelido da personagem Mia Colucci, que se juntava a ele dentro da série. E o casal mais importante, aí já tem uma inversão de fatores. Nós temos o Chuck. E no caso, Chuck é o apelido era um dos apelidos da personagem da Dulce Maria, porque ela era psicopata e ruiva, assim como o boneco. Eu tô me odiando se ter que explicar essa referência, mas é isso, tá? Assim como o boneco do filme de terror. Juntamente com o Poncho, que é repetindo, o Alfonso Herrera. Então a gente encontrava esse nome por Ponte, que Poncho mais Dulce Maria, Ponche, com CH, tá, gente? E também Dupont. Dupont. Pode ser que vocês tentem encontrar por Du Herrera, mas também no Tumblr, geralmente é essas duas primeiras que você tem. O único membro do grupo que não formava par com praticamente ninguém, ou se formava, quase nunca era sobre sexo, era o Christian Chaves. Daí nós tínhamos os pares que eram praticamente sobre amizades. Chaverone, Christian Chaves e Mike Peroni. É aquilo, né? Eles se beijavam nos shows, mas todo mundo sabia internalizadamente que o Christian era gay, então nós tínhamos o Portives, que é Anahy Portilla e Christian Chaves, Portives. E por último, nós tínhamos o Savives, que também era o chip de Dulce Maria Savinon com o Christian Chaves. Mas, como eu disse, nunca era sobre sexo. Às vezes atração, às vezes especulação, mas raramente sobre sexo. Que as fanfiqueiras descobriram que o Christian era gay antes mesmo dele assumir isso pro mundo. Porque na época que o grupo existia, ele não podia assumir isso, porque existia uma grande imposição de que ele se mostrasse como um homem hétero dentro e fora dos bastidores da banda, porque no México é um país muito homofóbico, ele já foi muito mais, mas hoje ele ainda é um pouco, e muito aguerrido à religião católica. Então, nas telenovelas, no passado, era praticamente um tabu enorme se aparecesse um personagem gay ou se um ator se assumisse gay. Então, na maioria das vezes, isso não era falado, isso era escondido, isso era simplesmente levar para o caixão essa história. E as pessoas que se assumiam iam se exilar, esses artistas, em outros lugares do mundo. Geralmente eles migravam para os Estados Unidos, onde eles conseguiam ter um pouquinho mais de liberdade. Vocês vão encontrar várias histórias sobre isso, se vocês pesquisarem no Google, sobre atores mexicanos. Mesma coisa com mulheres lésbicas, tá? Falando sobre os headcanons LGBTQIA+, desse grupo, porque eles existiram. Eu só fui me lembrar que eles eram frequentes quando eu comecei a escrever esse roteiro, porque eu não li muitos dessas fanfics. Mas eu tô falando primeiro de Von Chris, que é a junção do Christopher Uckerman com o Christian Chaves. Sim, Diego e Giovanni juntos. Eu não sei quem teve essa ideia, galera. Não,
me perguntem. Alguém teve essa ideia e espalhou essas fanfics por todo mundo e muitas pessoas leram. Eu não sei o porquê. Eu nem sabia que isso era uma coisa. Isso era uma coisa. E a Eu descobri dinâmica por você basicamente também, amiga. Eu não sabia, juro pra você. Eu ia até falar, cara, é pouco como é diferente, né? Porque não tinha tanto HC de casal nesse. Pelo menos na parte de Rebelde. Tinha bastante headcanon, sim, mas eram os headcanons que, assim, a premissa já estava estabelecida, porque os personagens da Roberta e do Miguel namoraram em Rebelde durante as primeiras temporadas. Uhum. Sim. E Então, aí, então já não é se tão tinha, HC, sabe? exato. Então já tinha se pré-estabelecido essa formação quando foram pra fanfic. Não era novidade nenhuma. A única novidade que existia entre os casais que era headcanon pra caralho eram os casais que se formavam com a Lupita. Porque a Lupita nunca namorou nenhum dos três e, e faziam ela fazer par com todo mundo. Menos com o Christian. Tadinha. É. Tadinha, ela pegou o gay como pai romântico. Então. Entendeu? Então, assim, era complicada a situação dela. Mas voltando ao que eu estava dizendo, nós tínhamos o Von Chris, que é o casal mais famoso headcanon gay disparado desse núcleo. E nós tínhamos. Vocês vão duvidar de mim, mas é verdade. O Barbie Chuck. Que basicamente era a dinâmica lésbica entre Não duvido. a Roberta e a Mia. Ah, não duvido mesmo. Não duvido. Sabe por quê? Porque esse seria um casal extremamente famoso se a série lançasse hoje em dia. Sim. Talvez. Mas a gente não pode. Aí, pra poder migrar pra Anne, antes de sair, eu vou falar dos cruzamentos do universo RBD. Porque o universo RBD era muito extensivo. Ele era tão extensivo que ele não se reduzia somente às tramas da telenovela e aos shows da banda. Ele se expandia para um número de cruzamentos com outras telenovelas. É por isso que nós tínhamos fanfics onde a Dulce Maria era filha da usurpadora, vulgo Paola Bracho. Sim. Ah, eu não acredito nisso não, peraí. Sim. Nós tínhamos o cruzamento onde a Dulce Maria era uma vampira e ela mordia o Diego e os dois se tornavam unidos para sempre como parceiros por causa dessa mordida. Nós tínhamos o cruzamento que eu falei pra Anne e ela quase morreu de saber dessa história. Do RBD com o Omega Verso, onde. Exatamente! Onde quase todos eles eram lobos. E o Diego era sempre o beta, o Christopher Von Kim era sempre o beta. E Coitado. não tinha uma fanfic sequer onde ele era o alfa, ele era sempre o beta. Cara, sinceramente, o que me dá mais estranhamento nessa informação não é nem de existir fanfic Omegaverso, porque assim, é você ter lido fanfic. Você foi apresentado ao universo Omegaverso antes eu fui através da RBD. E assim, eu não vou dizer que pra vocês que eu li tudo isso, mas eu li brevemente boa parte. E por eu gostar muito e ser muito fã desse grupo, eu acabei me informando de outras culturas que eu não fazia ideia de que existiam, mas esse grupo me apresentou. Porque as escritoras desse nicho eram muito criativas. Elas eram de uma criatividade assim inigualável. E elas estavam espalhadas tanto dentro das comunidades do Orkut, onde era uma desorganização para saber a ordem dos capítulos que só o Senhor Jesus na minha vida. E a gente tinha que fazer um sacrifício enorme para conseguir saber a ordem, para conseguir se manter atualizado. Os fóruns das comunidades nem sempre funcionavam com a perfeição que a gente queria, porque demorava muito a carregar as GIFs. Isso quando tinha GIF. Às vezes era só foto e eram umas montagens assim que eu não tenho nem palavras para descrever para vocês o que eram essas montagens. Então, sim, eu
quando fui começar a dar os meus próprios saltos como escritora, a primeira coisa que eu escrevi foi uma fanfic de RBD. E a minha história era só uma história sobre um possível retorno da banda. Só que eu não chamei de Rebeldes Tour, eu chamei de Era La Música Tour. E basicamente, na minha versão, o Poncho não tinha saído. Aí pegou no coração, né, linda? Pegou no coração com muita força aí, porque ele era um dos meus membros favoritos. O Alfonso, ele é um ator extraordinário. Eu assisti muitas coisas dele depois de Rebelde. Ele é muito bom na profissão dele. Ele só realmente não cantava bem. Ele realmente tinha esse defeito. Ele foi forçado a cantar e a aprender a cantar. E ele realmente nunca deslanchou bem pra isso. Mas não foi por falta de voz boa que esse grupo não fez sucesso, sabe? Porque as vozes femininas todas eram boas e nós tínhamos o Christian, que sempre foi o melhor cantor do grupo. Nós também tínhamos, fora das comunidades do Orkut, tinha o Spirit Fanfiction, o Fanfic Obsession, Aí usei todos. o Fanfic Addict e posteriormente... Usei também. O Nia não foi tanto pra esse nicho, porque o Nia, eu comecei a descobrir a existência dele a partir do Naruto. Eu comecei a descobrir a É existência verdade. de Nia a partir das fanfics que vinham dos animes. Que aí é papo pra outro dia, porque eu acho que eu não vou conseguir falar sobre isso nesse episódio. E posteriormente o Wattpad. O Wattpad hoje em dia reserva muitas das fanfics que eu li anteriormente. E reserva as minhas também, que eu escrevi, porque as minhas ficaram lá. E é uma parte da minha adolescência que eu tenho saudade. Mas eu tô feliz de ter superado isso. Que Passo isso? a palavra pra Anne. Não, eu tô altamente ofendida, né? Porque assim, eu leio Também fanfic tô. até hoje. Não tô entendendo, não entendi. Tava lendo fanfic hoje. Não, eu tô falando. Não tô falando de ler fanfic. Tudo bem, isso aí tudo bem. Eu tô falando de eu ter superado o RBD, entendeu? Não, tá. tudo bem. Entendeu? Tá. É isso. Porque eu já ia falar assim, amiga, eu comecei a ler fanfic de uma banda que eu nem sei quem são, mas eu comecei a ler Superado fanfic o deles. RBD. Tu tava lendo. Tu tava lendo fanfic de One Piece. Não, Você tá tudo falando isso pra bem. quem? Até porque o Você. One Piece, Pra mim? Até porque o One Piece é um negócio que eu não sei como é que vocês conseguem ter espaço pra poder produzir fanfic, que o negócio é um Minha negócio amiga! ele não Amiga, tem acaba, espaço. os episódios nunca acabam, essa série tá no ar há 50 anos e ela não acaba, é pior do que Law and Order. Tipo... Meia-noite eu te conto. Mas vem cá, você tem que entender que a parte das fanfic não é bem sobre o enredo dos piratinha que estica, tá ligado? Não é mas bem sobre isso. foda-se, enfim, eu vou passar a palavra pra Anne, não é mesmo? Não, eu ia começar isso aqui ofendida, falando assim, gente, eu tô lendo uma fanfic do ATEEZ, que é uma banda de K-pop, tá ligado? Que assim, eu não sei quem são, não sei como as caras deles são, mas eu comecei a ler uma fanfic de Omega Verse que eu gostei, eu falei, vou ler mais histórias, eu estou lendo. Mas enfim, voltando, vamos entrar no túnel do tempo. Antes de falar de One Direction, eu comecei tudo isso aqui, né? A começar a escrever, a ler e tal. Crepúsculo. Não tem como, gente. Crepúsculo me fez ser o que eu sou hoje. Eu não sei se isso é bom ou ruim, tá? E pra começar tudo, eu poderia começar com as fanfics interativas, sim. Mas eu vou começar primeiro com as fanfics, a própria Rai falou, que era exatamente... Sim, galera, eu comecei a ler fanfic do Jacob com a Nesme, tá? Mas, como a gente já falou por aqui, para de rir, Yasmin, por favor. Eu tô quietinha, eu tô quietinha. Eu tô te ouvindo rir, Yasmin. Não, mas assim, ó. Existe uma Yasmin. Não, a defesa que eu tenho pra usar. Fala. Até porque qualquer coisa é melhor do que o texto original. Não, mas aí Jacob concordo.
Jacob Renesme. Eu Mas vou então, Entendeu? eu já li fanfic. Pode falar. Não, fala. Eu tô esperando sua vergonha. Pode Em falar. defesa, ninguém usou o texto base da Stephanie Meyer para fazer fanfic. Existia assim, as pessoas faziam. Mas tinha muita fanfic de histórias onde a Renesmee realmente era filha do Edward, né? E encontrava o Jacob de outra forma. Mesmo ainda sendo no ambiente que a gente tá acostumado. Deles sendo vampiros e lobos. E aí eu lembro que eu li uma que eles se conheciam na floresta. E eu li isso no Blogspot, tá, gente? Eles se conheciam na floresta depois de uma briga entre a Renesmee e a Bella. E aí a Renesmee corria pra floresta e ela ultrapassava a linha que tinha entre os vampiros e os lobos e acabava que ela encontrava o Jacob em uma ronda. E aí eles acabam se apaixonando por conta do imprint. O imprint realmente acontecia nessa história, mas na história a Renesmee era uma adolescente, tá? Tá bom? Não era uma criança, calma aí. E aí eu lembro que eu comecei a ler por conta disso. Eu li umas histórias que eu me acabava de chorar de madrugada, gente. Eu nem vou falar sobre isso, porque é muita humilhação. Após, a gente entrou em fanfics interativas. Pois é, galera. As fanfics interativas que vocês estão acostumadas, com fanfic sobre Obsession, com fanfic Addiction e tal, o All Time Low que também tinha algumas. Eu entrei nesse mundo por conta também de Crepúsculo. Também na era Blogspot, tá? Que tinha umas meninas que conseguiam fazer, inclusive, eu consegui entrar no arquivo de uma, que é de uma escritora que eu gostava muito, que é a Baby Sue Black, esse era o nome dela, e ela tinha uma fanfic especial que chama Aventuras em LA. E nessa história, além de você conseguir colocar o seu próprio nome como a personagem principal, onde você descobre que você é prima da Kristen Stewart enquanto ela gravava o Crepúsculo, tá? Você podia escolher quem era o seu par romântico. E você podia escolher entre o Jared, que era um dos lobos, e o Jasper. E eu vou confessar pra vocês que eu não li a parte do Jared. Eu li a parte do Jacob e do Jasper, tá? E aí, na história, os personagens principais, eles têm os próprios nomes. Então, era o Taylor Lautner e o Jacob Rathbone. Então, você tinha variações, colocava o nome e tudo mais. E se eu não me engano, a história, ela teve uma... Então, é tipo assim, a história, ela tinha 2 temporadas. Aí uma delas, na primeira temporada, você podia escolher os 3. Mas na segunda temporada, virou o Jacob e o Jasper. E você tinha 2 finais diferentes. E aí você tinha pra cada um dos personagens. Eu confesso pra vocês que eu li a história toda pelo Jasper, porque eu gostava mais do que do Jacob. E eu li os 2 finais, inclusive, porque eu queria saber qual era o final do Jacob. Mas, enfim, essa menina também tinha bastante fanfic no mundo realístico de Crepúsculo. Então você tinha a fanficção onde você entrava lá no meio dos lobos e tudo mais. Ela gostava de ter essa parte assim. Eu amava essa menina, inclusive. Só que de Crepúsculo era quando eles inventavam de reescrever a história de Crepúsculo, tá? E uma delas é uma fanfic chamada Singularity. E essa fanfic conta a história da Alice. Aí vocês perguntam assim, nossa, mas como isso é bom? Então, você vai pegar a história da Alice desde que ela é transformada até ela encontrar o Jasper. E assim que ela é transformada, ela já tem uma visão com tudo que vai ser dela. Gente, eu juro pra vocês, essa fanfic tem 2 temporadas. Na verdade, seriam 3, mas a vida de fanfiqueiro de Crepúsculo durou muito pouco, sabe? Então, tem 2 temporadas completas e elas são completinhas realmente. Não tem um final que você fica, nossa, mas vai ter uma outra história. Não tem. A primeira história realmente é sobre a Alice. Então, você vai acompanhar a história da Alice do começo ao fim, até ela conhecer o Jasper. Então, você vai ver todos os perrengues que ela passa na vida, como que ela virou uma vampira, como que ela superou a fome, por onde veio a vontade da família Cullen, ela conhecendo outras pessoas que não sejam a família Cullen até ela conhecer o Jasper. Aí nisso a gente tem uma outra sala, uma outra fanfic, que chama
Coalescente, que realmente aí é a história do Jasper com a Alice, até eles chegarem aos Scully. Aí tem uma outra história que seria com eles depois, mas até aí não aconteceu. Inclusive, nesse site, que é o Four Forks, vocês acham só o Arden à noite. Só que quando ele foi vazado, muitos anos atrás, inclusive, antes mesmo da Stephanie Meyer dar a louca e realmente publicar esse livro. E é o seguinte, né? Eu não posso mentir aqui. Eu acho que Crepúsculo, se eu não tivesse lido o fanfic de Crepúsculo, eu não ia ter continuado nisso. Porque eu não sabia de nada na época. Eu li muita coisa. Eu li, inclusive. Mas Crepúsculo foi mais na parte do Blogspot e tudo mais. Só que aí eu conheci uma coisa que chama fanfic interativa por conta de Crepúsculo e fui para outros sites. Que foi o Fanfiction Obsession e o Addiction. Inclusive foi onde eu conheci a Baby Jewett, gente. Porque eu li sábado à noite ativa do McFly. Não vou mentir. Nessa época que eu comecei a ler fanfic interativa, existiam mais fanfics de bandas meio indies. Então você achava fanfic do Fall Out Boys, do All Time Low, Disco, você achava do McFly. McFly tinha tanta fanfic que hoje, se vocês entrarem hoje, 2024, no Fanfiction Obsession, vocês não vão acreditar de tanta fanfic que tem de automobilístico, e eu tô falando de Fórmula 1 e tanto faz, de futebol e de K-pop. Isso nunca aconteceria há anos atrás, porque o Fanfiction Obsession era dominado por McFly. Dominado E assim, ao Addiction, não preciso dizer eu que era um acho... FAQ exatamente só pra isso. Sim, Era até... a header deles, não era? O McFly? Por Sim, muito tempo, era né? mesmo. Sim. E também tem... Eu acho que eu sou a única das meninas aqui que chegou nessa história depois. Eu fui fã de todas essas bandas que elas citaram, inclusive eu fui no show da Shamilau esse ano, sem ser Aí eu fico até triste de ouvir isso. leitora de fanfics nenhuma delas. Nenhuma. Eu fui descobrir que existia essa porra desse nicho de fanfic de McFly, fanfic de banda em geral, só de meninos, quando uma amiga minha que eu fiz na escola, assim que eu mudei de escola, do primeiro do ano do ensino médio, ela não vai ouvir isso, mas... Oi, Pamela. Veio me perguntar, você não é fã de Alta Milau? Você já leu essa fanfic aqui? Ah, me deu o nome e me mostrou o negócio num site e falei assim, fanfic de Alta Milau? Do que você tá falando? Nossa. E ela abriu o mundo pra mim naquele dia e falou assim, cara, você é muito desatenta, o que você tá fazendo da tua vida? Eu tava ouvindo as bandas. E eu tava satisfeita com isso. Eu fui contrária, amiga. Eu só me tornei fã dos caras depois que eu comecei a ler fanfic. Não, eu me tornei fã pelas músicas mesmo e ficou por isso mesmo. Eu era o tipo de fã que entrava na internet perguntando, gente, alguém me explica o sentido do videoclipe Lies do McFly, porque eu não entendi porra nenhuma. Eu postei, eu postei isso no Twitter quando... Eu lembro de quando o videoclipe saiu. Eu lembro que eu ia pro Tumblr discutir sobre o significado das músicas, etc. Mas eu nunca cheguei a ler fanfic. Era sempre sobre os músicos e as músicas que se produziam. Fall Out Boy, então, meu Deus do céu, eu sou fã do Fall Out Boy há tanto tempo que eu nem sei quantos anos e também nunca li. Nossa. Tá aí. Eu também Eu não só sei, não. conheço Eu os caras gostava por causa muito de deles fanfic. da época que lançou. Eu conheci a banda quando lançou o filme do Percy Jackson. O segundo filme do Percy Jackson, Nossa. Era assim, porque a nossa! música deles era do. A música que. Ó, minha lembrança como eu conheci eles. Eu nem A sabia música disso. do comercial do filme Sim, no Telecine Era sim, deles. sim, senhora. tocava eles. Na Sim, moral, senhora. é uns negócios Não sabia esquisitos. disso. Não, eu conheci Sim, essas bandas todas por causa do MTV Hits. Porque eu tinha acesso à TV a cabo em casa na época.
E em casa de amigos também. Então é por isso que eu conheci essas bandas todas, por causa do MTV, do canal MTV. Então, assim, eu não tinha. Eu fui saber de fanfic no primeiro ano do ensino médio. Eu já tava burra velha de escutar Nossa, as bandas. aham. My Chemical Romance, que é a outra também, que eu fui descobrir depois que tinha fanfic, aquela porra. Eu falei assim, Ai, ei, amiga, esse eu já li fanfic mais down. Já li fanfic Black Veil yaoi Brides, deles. entendeu? É um negócio que eu, tipo. Nossa, Black Veil Brides Gente! tinha muita, Gente, muita. E, nossa, e eu o pobre ouvindo essas coitado do e eu vocalista, ouvindo essas ele foi bandas. os personagens, meu Deus do céu. Exato, ele foi shippado com Deus e o Mundo. O Andy Biozark deu rabo pra Deus e o Mundo em fanfic. E ele Tadinho. era sempre o E passivo, né? ele nunca tava por cima, E era ele sempre por era baixo, sempre tadinho. Sempre o passivo. As músicas do cara falando sobre suicídio, os caras eram quatro e eu, tipo. Ah, sabe o que falta Vou te pra ele salvar nesse da ponto? depressão com o poder da pica. Basicamente era isso. Não quero mais saber de depressão neste De coisas canal. pra Não baixo. quero saber de Eu só quero saber de dar Entendeu? Eu não entendia nada, eu não entendia neneca catiberiba do que o povo tava Nossa, falando. Eu virei amiga de uma galera que era emo igual como eu era na época, que foi antes de eu descobrir o goticismo. E assim, eu virei amiga desse pessoal e o pessoal falando de fanfic e eu quero falar das músicas, tá ligado? Nossa, amiga, mas aí você sabe como que eu gente, vamos conheci focar. Crepúsculo? Amiga, eu fiz amizade com uma galera muito próxima, hoje não mais, né? A Carol, ela estudou comigo no ensino fundamental e ela gostava de All Time Low, e aí ela me apresentou e tudo mais. E eu não era fã na época, eu não me curti na hora. Só que ela virou pra mim e falou assim, então, eu tô gostando tanto de um ator que ele fez Crepúsculo. Juro por Deus, ela tava falando do Taylor Lautner. E eu comecei a ir atrás de Crepúsculo Porque por ele conta fez disso. uns E aí, filmes, anos depois ele que eu fui fez uns gostar de All filmes Time Low, B, que foi o que assim, juntou a gente. aleatórios, antes de fazer Crepúsculo, os filmes ultra aleatórios. Então, muita gente gostava dele de alguns desses filmes aleatórios que ele fazia. Ele é de Shark Boy e Lava Girl, cara. O cara Sim, ele é cascudo nesse negócio, ele é velho. mas a minha amiga gostava de Crepúsculo. Ela realmente gostava dele sem Não, sim, camisa. sim, sim. A minha ex-melhor amiga era fãzaça de Crepúsculo. Eu citei pra vocês aqui nesse podcast outras vezes. É a fã de Fallen. Ela que me apresentou pra esse negócio. Ela me bom. apresentou pra Crepúsculo, ela me apresentou pra Fallen, ela me apresentou pra Sussurro, que é a série Hush Hush. Esse eu não Ela me não apresentou pra consegui essa descer. porra. Ela me apresentou pra essa porra toda desse universo de fantasia. E assim. Eu agradeço a ela por ter me prevenido disso tudo. Hoje em dia. Mas o sufoco que eu passei do lado dessa menina pra poder acompanhar tudo isso com ela, mesmo tendo ódio de tudo isso, é por causa dessas e outras que eu vou pro céu. Eu tenho certeza. Olha, eu também não vou Falou mentir, não, amiga. Eu também não gostava de Rush Rush. Porque Eu só li umas fanfics aleatórias pra tentar gostar, porque o personagem principal realmente Anne, você não tá entendendo o que eu tô falando. Eu fui pra estreia de Crepúsculo, o Eclipse, por causa dessa Ai, filha eu da fui puta. também. Entendo. mas tu Odiando gostava. essa saga, porque eu Gostava. era porque eu era amiga dela e eu era a única amiga que ela tinha. Mas enfim, entendeu? É um negócio esquisitaço. Fanfic de Fresno, fanfic do NX0. Minha amiga, eu É um negócio que eu não, fico. aí você já perdeu a mim. Eu Vocês estão não entrei nesse buraco. Não, eu soube que existia, mas eu nunca li. Nunca li também. Aqui. Fresno, Nishigela, Não, é muito. sério, tinha fanfic do Di Ferreiro em Malhação, cara. O Di Tinha Ferreiro muita. em Malhação. O que ele foi fazer em Malhação? Eu não sei, até o dia de hoje eu não sei. Era uma desgraceira. Olha, Enfim, o povo da simplesmente. fanfic gay, esse pessoal que escreve fanfic de gay,
Já vou entrar nele. Eles estão nesse Eles, ramo amiga. faz muito tempo. Eles estão nesse ramo faz muito tempo. E eles estão escrevendo coisas estranhas há muito tempo. Há Então, muito tempo. assim, quando eu esbarro com os negócios estranhos hoje em dia, eu nem me espanto mais. Porque eu já vi tanta zoara na minha vida, desde lá de trás, que eu nem me espanto mais. É Ah, não sua posso vez, brincar, amigo. né? Em Crepúsculo, realmente, a gente teve bastante coisa. O Edward, não dá pra negar. Edward. Não Mas, dá, indo velho. pra isso, quando a gente entra em One Direction, eu entro muito com fanfic gay mesmo. Porque, na verdade, eu comecei lendo fanfic hétero e escrevi muita, então realmente a minha parte veio. Na verdade, assim, a minha parte escritora aflorou realmente com o Crepúsculo, então eu já escrevia. Mas na época que eu escrevia, gente, eu escrevia num caderno. E era uma coisa só pra mim. Então eu não publicava pra ninguém. Mas a partir do momento que eu saí da aba de Crepúsculo, eu comecei a ler e nos blogspot da vida. E aí eu fui pra outros cantos fora fanfic interativas. Eu achei One Direction assim que eu comecei a gostar dos caras e já tinha muita fanfic e eu comecei a ler. Aí eu publiquei as minhas dos héteros, só que aí a gente chegou a um ponto muito crucial pra fanfics de One Direction, que foi Larry. Então, assim, eu li muita coisa de Larry. E não vou dizer que foi o primeiro contato com o Megaverso, porque não foi. Mas foi o primeiro contato. Então, assim, eu comecei a descobrir mais outras formas de transformar o Omegaverso. Por exemplo, hoje eu já gosto de ler fanfics onde o foco do Omegaverso é muito mais sobre a matilha em si, e não uma matilha no sentido de que você tem casais pré-dominados, é realmente uma coisa mais poliamorosa, mas é uma coisa muito mais sobre se livrar de traumas, sobre você nidificar, que é quando você realmente é sobre ninho, né? Aí ficar acolhido naquilo. Eu gosto mais disso, eu gosto de fanfic que é tipo assim, um filho de uma puta fudido da cabeça que ele entra, ele não consegue aceitar afeto. Ele vai começar a aceitar afeto. Mas com o Jackson eu comecei a descobrir a coisa mais hierárquica daquelas coisas, né? Então, tipo, alfa, beta, ômega. Então, eu li muita coisa. Tem uma fanfic que me marcou muito, que chama Instinto. Não sei onde anda essa autora, gente. Eu espero que ela tenha se tornado autora, porque ela escrevia muito bem. Mas tinha outras fanfics de One Direction que hoje a gente já sabe que viraram autoras. Como You're Forgotten, ela virou autora, a menina. E a gente também tem outras pessoas que vieram disso. Inclusive, tem uma editora, a editora Calliope, que também é uma escritora que tem vários livros, inclusive até li um dela agora há pouco, chama Encanto, que ela veio de fanfic de One Direction Omegaverse. Então, se vocês estão querendo entrar nessa minha indicação da Isa, vocês podem ter certeza, ela tem outros livros que são convencionais, mas a maioria dos livros dela são alfa, beta, ômega. Então, vocês estão quentes. One Direction foi a parte da minha vida que foi tudo mais tranquilo. Entendeu? Que era realmente mais de boa e tudo mais. Depois disso, aí eu despiroquei. Eu leio qualquer coisa, minha gente. Vocês podem me dar qualquer coisa. Eu olho pra cara da Yasmin, eu xingo One Piece de cabo a rabo. Mas eu leio fanfic de One Piece. Inclusive, eu encho a DM dessa garota de fanart. Zosan? Acho que é, né? Zosan. Zosan, o nome? De tudo. E eu não gosto de One Piece. A única coisa que eu gosto é do Sanji e o Zoro. Aí você se Não, pergunta, a Anne é uma desocupada? Não, gente. Por Não incrível que sou. ela pareça, trabalha. trabalha pra caralho. Mas é isso, né, gente? É isso. A pessoa trabalha, sabe? Ela tem um emprego, ela não é desempregada, entendeu? É, Gente, eu trabalho igual uma cachorra. é. Mas ela tá lá indo ler fanfic de zoação, odiando a NP. Pois é, normalmente, gente, eu Não, leio ela fanfic de tem o que sábado pra fazer. domingo. O que mais surpreende a gente é que ela tem o que fazer. Entendeu? Não é que Não ela é a questão de ocupação, sabe? Pois é. exatamente, sabe? É esquisito. Enfim, Yasmin, sua vez. Então, a minha parte já é bem mais curta, mas, tipo,
Não por ler pouca fic, eu leio muita fic. Eu sou a pessoa que mais lê fic nessa bosta desse podcast. O problema é que, assim, na minha época, eu sou uma pessoa que eu leio uma coisa só. E eu fico nessa uma coisa só por muito tempo. Então, tipo assim, enquanto a gente tem a Anne, que você provavelmente consegue citar... Eu vou citar 3 animes aqui. Provavelmente esses 3 animes ela já leu fanfic. Quando eu li o máximo, tipo, eu comecei lendo Harry Potter Li. então, não é nem anime, mas aí ela já leu também. Eu comecei lendo fanfic interativa de Harry Potter, então, tipo, eu lia no Blogspot, que não é um site, tipo, era blogzinhos, e uma das piores fics que eu já li foi no Blogspot, mas aí a gente vê a questão que provavelmente tinha uma menina de 13 anos escrevendo, e aí, gente, desculpa, eu não sei como é que era pra vocês, mas eu achava muito vergonha alheia aqueles gifzinhos que botava, tipo, a reação da personagem com os gifzinhos. Eu achava muito vergonha Ai, eu alheia. também achava. Nossa, me subia uma dor no corpo, sabe? Que parecia que eu tava com dengue de Nossa, novo. amiga, e quando você tava lendo que vinha uma parte sexual que mostrava um gif? Nossa, muito ruim. Porra, assim, eu não cheguei a ficar mal com isso, porque isso nas comunidades do Orkut era o que mais tinha, era normal isso. Então, quando eu comecei a ver isso em outros lugares, em outros sites, eu não senti estranhamento algum, porque de onde eu vim isso era normal. De onde eu vinha, isso era o comum, entendeu? Então eu não estranhava. O Cara, que mas eu comecei a achar esquisito foi outra coisa. o quê? Mas esquece. Ixi, Pô. Ô. É que assim, na minha visão, assim, muito respeito mesmo. É tipo assim, era muito vergonhoso, tinha umas questões, pelo menos nessa única que eu li, que tinha isso, que eu li só uma fanfic no Blogspot, aí depois eu fiquei só na fanfic falando no Spirit. É... A menina, sabe aquelas pessoas que, tipo, aquelas pessoas que você viu que ela escreveu a cena só pra caber no gifzinho, sabe? Então, tipo, era o GIF daquele clipe da Avril Lavigne que tem que ela Ah. taca fogo no fogo. Eu esqueci qual é o nome do clipe. Nossa, que merda! É muito ruim, porque, tipo assim, ela tava. Era uma fanfic de Harry Potter, já começa por aí. E ela taca fogo na flor, igual a Avril Lavigne faz no clipe, que é com um isqueiro. Por que Sei. você tá usando um isqueiro na escola de Nossa, que coisa senhora? horrorosa! Que coisa horrorosa. Você vê como é muito triste, porque já faz o quê? Mais de 10 anos que isso aconteceu e eu lembro completamente como que foi a É, cena de tão horrorosa que foi. é. É igual a Então, história da fanfic que eu contei pra Ana essa semana que tá presa na minha cabeça até o dia de hoje, que faz mais de 12, 15 anos que eu li essa porra. quando o negócio é muito ruim, ele te traumatiza. Igual quando também é muito bom, ele também te traumatiza. Então, assim, Exatamente. o meu relato sobre a minha vida lendo fanfic de Harry Potter é que, assim, eu não era a pessoa que gostava do Draco. Eu não gostava muito do Draco. Não achava feio, igual eu acho Quem hoje em dia. gosta dele tá errado também. Mas é porque ele era bonito. Ele era bonito. Não, você tá errado. Na época Tá ele era errado. bonito. Na época ele era bonito. Então, assim, a gente tá numa época. Vamos voltar com o tempo de 2015, tá ligado? A gente tá numa época que as pessoas não se importam muito da questão se o personagem presta ou se não presta. Ele é Não, bonito, tá sim. valendo. Não, sim, a gente tinha essa história assim. Lógico que tinha essa história. O negócio é que é o seguinte, eu consigo me lembrar dessa época que eu era adolescente. Quando eu era adolescente, eu tinha muito mais raiva do meu coração do que eu tenho hoje. Porque eu não conhecia a terapia. Então, eu tinha muito mais raiva no meu coração do que eu tenho hoje. E tinha os personagens que eles eram bonitos, mas eu tomava raiva, eu tomava ódio deles, porque eles faziam uns negócios assim que eu não entendia, cara. Tipo, eu tomei ódio do Draco Malfoy, porque é o Draco Malfoy, foda-se se ele é bonito, eu quero que ele morra. Eu já queria que ele morresse tempão. E caramba. eu não vi ele morrendo, e eu fiquei bolada com isso. Por eu ver, Amiga, caralho, foi um... E ele eu não gosto morreu. do Draco, mas você não pode me julgar.
Sabe? Ele não morreu. Eu fico boadaço. Enfim, o, outro personagem que a Anne gosta, eu tenho ódio, é o Edward Cullen. Eu queria que ele morresse. Que isso? Por quê? Eu fiquei. Jacob, amigo. Aquela cena de amanhecer que morre isso? todo mundo no cinema. Eu entrei em desespero que eu comecei a gritar. Aí eu gritei também. Não, eu gritei de desespero. Mas eu era um dos poucos que tá gritando de felicidade. Sem vergonha. Eu entendo o seu lado, porque assim, eu não era muito fã de. Porque eu Tá errado, tá errado. Morrer. Tá certo. Tá certíssima. Eu entendo muito o seu lado. Eu estava do mesmo E jeito. ninguém morria. Aí quando eu descobri que ninguém morreu, eu fiquei, puta pra caralho. Eu perdi meu tempo nessa sala de cinema, sabe? Do lado de uma senhora. Exatamente, porque eu tava Mentira, a esperando história todo tava mundo muito morrer. E ninguém morreu nesse inferno desse filme. Que ódio. Inclusive, Se vocês lissem os livros, vocês sabiam que não aconteceria. Não, mas eu Não, não não li. Eu não li, eu não ia Então. saber, pô. Então, eu parei de ler Crepúsculo e Lua Nova. Você acha que eu ia saber? Claro que eu não ia saber, caralho. Ai, parou no pior. Não, então, tipo assim, eu tenho um relato até que dessa questão do filme, foi porque, tipo, eu estava do lado de uma senhora que a moça, ela tava pior do que as adolescentes, tá ligado? Então, tipo assim, Jacob aparecia pela 60 vezes já. Ninguém tava gritando mais no cinema, mas a senhora do meu lado estava gritando no cinema. Então, assim, eu Cara, provavelmente... mulher em dia fértil é uma porra, tá ligado? Então. E provavelmente essa senhora, depois ela foi pra parte do 50 Tons de Cinza. É só especulação da minha parte, entendeu? Mas eu não duvido, não, Ah, sinceramente. tenho certeza. Até porque saudosa é o Lee James, era a fanfiqueira de Crepúsculo. Foi lá que Era. começou. Inclusive, é por conta de Crepúsculo que essa Desculpa. mulher fez algum sucesso. E hoje ela Exatamente. não faz mais sucesso porque não tem mais Crepúsculo. Pense nisso. Os motivos, é um dos motivos. Então, deixa eu começar com o meu raciocínio da fanfic de Harry Potter. Sim. Por que eu era a pessoa que era sofrida nessa época, entendeu? A pobre coitada. Como eu não gostava do Draco Malfoy, eu gostava do Harry Potter. Porque ou você gosta do Draco Malfoy ou você gosta do Harry Potter. Porque eu nunca conheci ninguém. Pode chegar alguém agora nos comentários e falar que também. Tudo bem. Mas assim, nunca conheci ninguém que tinha crush no Rony. Nunca conheci. Entendeu? Então, eu assim, também nunca conheci ninguém que tivesse, não. Também não. Eu tinha uma admiração muito forte pelo Rony, eu amava aquele personagem muito, muito mesmo. Mas minha agora admiração tem até por um cachorro. ter atração é outra coisa, eu nunca verdade. tive realmente. Eu admiro muito o cachorrinho lá do Sempre ao Seu Lado. Eu quero dar pro cachorrinho do Sempre ao Seu Lado. Ah, minha filha, que isso? Cara, não, que comparação foi essa? Nossa, totalmente. Não sei. Mano, que Olha só, comparação foi essa? eu tenho admiração, gente, pelo Não amor faz de sentido Deus. nenhum essa sua comparação. Eu Nossa. admiro muito o cachorrinho. Ele teve muita determinação de ficar esperando o dono até morrer. Cara, Foi não muito faz bonitinho. sentido nenhum essa tua Ah, comparação, que velho. pariu. A Yasmin tá fumando maconha, com certeza, cara. Não. Tô não. Não é possível, posso. cara. Não. Mas, assim, Continue. a minha questão é que, assim, eu gostava do Harry. E o Harry, ele era protagonista só em quê? Em pouquíssimas fanfics interativas com personagem feminina e muitas fanfics de Drarry. Foi uma situação complicada. Então, assim, eu estava querendo ler uma fanfic com OC, personagem original. O que eu recebia? Ou Drarry, que eu não gostava do Draco Malfoy, ou Harry com a Gina. Eu também não gostava da Gina. Porque eu sou uma pessoa dos filmes. Eu era na época, eu assistia só os filmes. Nunca li os livros nessa época. Né? Você não Então, leu nenhuma de Hermione, não? Hermione era o que mais tinha na minha frente, o que mais Nossa, vinha. que chip ruim. cara, na época do É, fanfic eu mas, me porra. pouquíssimos. Ah, Tinha cara, mais era, muito Hermione. tipo, Ainda na bem minha que você época, não leu, amiga. na minha Muito época era ruim. mais da porque, tipo assim, tinha muita fanfic de Dramione. Tanto que, tipo, tinha mais fanfic de Dramione do que fanfic interativa até com o próprio Draco. Eu achava isso muito esquisito. A Dramione tinha umas boas.
Eu não sei, né? Porque eu nunca li. E aí, assim, quando a gente tá procurando umas coisas diferentes pra ler, a gente vai parar nos negócios meio estranhos também. Eu já fui parar com fic de OC com o Tom Riddle e foi uma experiência aquilo ali. Foi uma experiência assim, complicadíssima. Eu vou falar que é complicadíssima porque não foi ruim, porque a fanfic era muito boa, inclusive. Mas, assim, um pouco criminosa. Porque vamos comparar. 2015, a pessoa está fazendo uma fanfic com Entendo. um cara que é o Tom Riddle, né, gente? Então, o que você Sim. espera? Mata Coisa supremacista branco, né? É uma Eu beleza. não vou mentir, não, Eu já li fanfic com o Draco e o Voldemort. E foi uma fanfic boa. Mas até aí no eu tenho E uma cada um coisa com suas chamada. drogas, né? Não, peraí. Ah, Em um pode falar. relacionamento. Em um E um relacionamento. relacionamento. Então tá bom. E o silêncio permanece. Não, pode ser. olha só. Eu vou ser muito hipócrita se falar aqui, porque eu já fui parar numa fanfic que era o próprio Riddle com o Harry Potter. Era horrível. Mas eu fui parar nisso daí. E é um chip famoso, Não, né? e É infelizmente, famoso, né? não, e infelizmente isso tem aos montes de ter até fanart pornográfica dessa Tem merda hoje em dia. tem muita fanática. É, E tipo, No Way Outro vocês vão achar, gente. E sim, tem. não procura. Tipo não assim, procurem. tinha muito. E outra que eu também fui parar também, que era. Eu não fui ler, mas eu vi que tinha muita também, era fic da própria Hermione com o Snape. O que é muito problemático, até mais do que o próprio Sim. chip do Riddle com o Harry. Tá ligado? Porque pelo menos o do Riddle com o Harry, em algumas fics que eu vi, eles botavam o garoto novo, né? Ele novinho. Não sei como é que eles faziam isso, mas eles Você botavam sabe ele que tem novinho. É por causa da muita reencarnação fanfic também, dele. né? O fantasma dele tá assombrando Eu sei. Hogwarts. Sim. Não, É, às vezes isso era questão de tipo viagem no tempo, tá ligado? Que agora, sim, inclusive, tá muito bombado esse tema, inclusive, em geral. E tipo assim, o Draco com a Murta que geme? Puta Nossa, que que pariu. beleza. Juro por Deus. Caraca, não tem nem o que dizer sobre Juro isso. por Deus. Um minuto de silêncio agora. Eu falei que eu li fanfic com o Draco com o Voldemort. Não ficou esse silêncio tão grande quando eu falei que eu li Porque um chip com a Murta que geme. previsível. Isso é previsível. A do Draco Voldemort é previsível. Agora, esse aí. Felizmente. Infelizmente. Esse aí. Nossa. Desculpa, gente. Entendeu? Desculpa, gente. Eu tenho licença poética, eu não li Harry Potter. A sua licença poética. A tua licença poética. É a mesma coisa do Cedrico Diggory com a. Puta que gêmeo. Tem? Com quem? O É Cedrico porque os dois Diggory. morreram, né? Os dois morreram. Tem a situação faz sentido. dele tomando banho de banheira e contando pro Harry porque ela existe. Que Como é que o isso? Cedrico descobriu que ela existia, tipo, sabe? O que ele tava fazendo no banheiro com ela, tipo. É um negócio que o livro não que explicou, safado. que o filme não explicou, ninguém explicou o que o Cedrico tava fazendo lá, porque ele não tinha um porquê ir lá, mas ele resolveu ir. Então, todo mundo, tipo, Essa cena do banho de banheira ele serviu pro chip do Harry com o Cedrico. também. Outro. Também. Esse Eu eu vou não falar gente. eu acho que serviu muitas fanfics boas, tá? O Engst desse negócio, ó, muito bom. Ele viu o menino morrer na frente dele, muito bom. Maravilhoso. Para acho com lindo. isso. Pelo amor de Deus, eu acho que eu vou querer ver isso. Eu quero, eu gosto. Não é que eu falei que vocês acham que eu gosto de por quê, gente? Maravilhoso, não tem impacto de Não morte, é divertido. Mas Gosto de quê? Você não sabia que eles têm impacto de morte? Não, eles têm impacto de morte. Quem? Tem. O Sanji pede pro Zoro. O Zoro-san. quê? Eu não vou ler mais o que você me mandar, Yasmin. Sinceramente. A gente vai tentar falar sobre como é a cultura das fanfics hoje, já que nós estávamos traçando uma linha do tempo que vem desde o início de tudo até onde nós estamos agora. Como eu já falei em outros episódios, hoje em dia eu não leio mais fanfics. Eu superei essa fase da minha vida e não voltei para ela.
Eu preferi me apegar mais a livros originais, a histórias originais, a coisas que o material é canon, tá certo? E então eu não tenho muita informação sobre o que se deu dos chips que eu li ano passado, hoje em dia. Eu fui pesquisar no Wattpad, que é a rede que eu tenho mais acesso sobre esse tipo de coisa, para saber se ainda estou escrevendo sobre esses casais que eu citei lá no primeiro bloco. Estão, para minha grandiosíssima surpresa, estão. Então eu acho que os fãs de RBD que não superaram essa história e que sabem que existe muito material na internet para poder produzir sobre esses caras, tanto de imagem, montagem, GIF, reportagem de jornal de fofoca e os caralho 4, tão bem servidos e bem satisfeitos. Quem virou fã de RBD depois que acabou também tá bem servido desse tipo de material, porque tem muita coisa. O Tumblr preservou muita coisa. Então, então muito das coisas que eu citei aqui hoje foram preservadas de certa maneira, porque as pessoas se preocuparam em ter um memorial para onde voltar quando elas precisassem sentir essa nostalgia outra vez. E para quem ainda tá escrevendo sobre RBD hoje, para quem ainda tá escrevendo sobre. Entendeu? A questão é a seguinte: eu sei que muita gente ainda lê fanfic de Naruto hoje. Eu sei que muita gente ainda escreve fanfic de Naruto hoje. Eu não sei por que vocês ainda fazem isso, mas eu sei que fazem. Porque não tá ruim, né? Porque não tá uma bosta, então a gente tem que fazer coisa nova. É porque. Não sei quem é essa pessoa que esperava que Boruto fosse funcionar. Essa pessoa tava errada. Eu também concordo. Nisso assim embaixo. Eu não esperava que isso fosse funcionar, entende? As chances disso funcionar eram muito poucas. Então, tanto é que tiveram que ressuscitar vilões antigos que todo mundo já tinha noção de que estava morto para conseguir fazer esse anime funcionar. Então, assim, já está de prova de que não funcionou. Eu descobri também, quando eu fui pesquisar se ainda, o que ainda estou escrevendo hoje, ainda estou fazendo fanfic de Imagine de anime, onde pessoas colocam os seus nomes e se imaginam transando com personagens de animes. Eu pensei que isso tinha acabado, mas não Eu acabou. também. Eu também pensei que tinha acabado. Eu fiquei surpresa que não acabou. Agora eu tô surpresa mesmo. Mas não acabou. Porque uma coisa é você falar, amiga, quinto, eu leio fanfic de Naruto até hoje também. Eu até leio, depende do dia. Não, mas, Mas assim, com os personagens. Agora, interativa. Não, tem Pelo amor de interativa Deus. até o dia de hoje. Até o dia de hoje tem interativa. Não existia Até porque mais. hoje em dia Também. existe o site. Também. Não. Existe um site que os ouvintes vão saber qual é, que ele é verde. A logo dele também é verde. E eu esqueci o nome dele agora. Onde ele abarca de fanfics interativas a histórias interativas, provavelmente ditas que são histórias originais, onde você pode inserir o seu nome para poder viver a história como se você fosse o personagem principal. E esse app, ele disponibiliza espaço para você enfiar música, enfiar foto e os cacete 4, eu esqueci o nome dele agora. Mas nesse app tem várias funções entre essas que eu citei, e tem muita coisa de anime lá interativa. Sim. E tem de animes recentes, não só de animes antigos. Tem de Kuroko no Basket, tem de Caramba. Kimetsu Yaiba, tem de Shingeki no Kyojin, Nossa. Entendeu? Então, assim, é uns negócios que eu descobri que tinha essa semana. Nossa, não sabia não. Sim mesmo o nome do site, gente. A parte disso aí eu não sabia, não. Isso aí já foi um pouquinho longe demais pra mim, tá? Um pouquinho assim, quase Não, nada.
Eu estava preparada para esse segundo bloco para falar sobre como eu acho interessante que hoje a gente vê uma melhor um lance de criatividade que via tanto, entendeu? E eu falo por conta das minhas experiências. Não igual a da Rai, que lá em 2000 e bolinha você já tinha o Megaverse. Mas eu falo, não só em si, mas é com tudo. Então, assim, você pega igual. Vou usar um princípio aqui, pelo amor de Deus. Não levem isso pro coração, porque eu não gosto. One Piece, tá? Lembrei o nome do site, gente, achei. É Como? Galatea. É o nome do site. Como? Galatea. Oxi. Tea. Galatea. 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 Entendi. Enfim, Não tem. é isso. Segue, Anne. É. Então, vamos lá. Eu acho que, por exemplo, você tem um One Piece, mas como que fazem fanfics então? Porque hoje as pessoas estão mais libertas em fazer outros tipos de mundo. E não só, por exemplo, One Piece é muito fácil falar porque, cara, One Piece é um anime, entendeu? Então, assim, os animes já eram muito bem explorados em questão de universo alternativo. Mas você vai para outros lugares, você enxerga outras coisas. Por exemplo, hoje, como eu tô lendo mais fanfic de qualquer coisa. Eu leio tanto do hoje de K-pop, sem nem conhecer a cara dos fulano, eu sinto que tem tanta diversidade e não é por conta de chip nem nada. É literalmente por conta de temas mesmo, de tema de enredo, de formas. Exato. Amiga, Tipo assim, eu vejo meio que muito isso em Fic de One Piece. Porque, tipo assim, tem todo o conceito deles estarem na Grand Line e as possibilidades são, tipo, infinitas, tá ligado? Tu pode chegar numa ilha e pode ter qualquer coisa. Então, isso abriu Sim. a margem para as autoras, para a mina voar. As pessoas literalmente voam, sabe? Então, tipo, você encontra uns negócios extremamente bem desenvolvidos. Eu falei de brincadeira, negócio de, não é bem por causa do Piratinha que estica, mas, tipo, tem uma criatividade de desenvolvimento de mundo e de mitologia própria. Nossa, muito bom. Então, tipo, não só de One Piece, sabe? Eu vejo isso muito também no fandom de Avatar, sabe? Tem umas fanfics deles também Exato. gigantescas. Mas muito bem desenvolvidas. E Jujutsu Kaisen, gente, aqui vai um spoiler. Se você não quer um spoiler, por favor, passe a minha fala. Então, em Jujutsu Kaisen, na segunda temporada, a gente conhece a história do Geto, né? O Suguru Geto, que é, na verdade, o melhor amigo do Gojo. E eles tudo bonitinho, né? Não vou negar. Só que acontece que o Geto não é muito bem lá das ideias e ele acaba despirocando e ele morre. E depois ele reencarna, mas aí não é ele e tudo mais. Gente, o que tem de fanfic deste homem com Gojo e também com muito até ruins, tá? Não vou mentir não. Com o Toji é brincadeira. Gente, eles são realmente o que a Yasmin gosta. Literalmente o amor que morre. E as pessoas não deixaram esse amor morrer. Tá ligado? E você fica maravilhado, porque é um mundo muito diferente daquilo que você tá esperando. Muito bom. É muito interessante ver essa criatividade aflorando nas escritoras de fanfic, que não se limitam àquilo que a própria autora ou o canon diz. Isso já acontecia com alguns headcanons, por exemplo, antigamente a gente não tinha muito headcanon fora das bolhas que trans. Mas hoje, em Haikyuu, por exemplo, que é outro anime, você já vê esse headcanon aflorar muito mais fácil do que antigamente era. Até mais por conta do filme que teve recentemente, até veio uma galera nova, e aí esse fandom até começou a crescer e florescer novamente. Então eu acho que tenha sido por isso, mas é muito interessante ver esse renascimento de um fandom que tava morto, galera, tava morto, não tinha fanfic mais. O livro, as meninas, vou fazer fanfic, viu? E agora tá super Em alta? ativo, né? Tem agora. Sim. Não, o fandom de Haikyuu agora é muito ativo.
Tanto que, tipo, foi parar a minha bolha mais. A parte de anime é mais, tipo, One Piece, né? Então, tipo, mais da metade do fandom de One Piece agora tava no Haikyuu também. Então, né? O filme deu uma. Alavancada. Sim. Mas assim, eu vejo. Outra coisa também que eu vejo de diferente na comunidade de fanfic é meio idiota não se chamar de comunidade, né? Porque, né, muita gente com um interesse diferente. Mas, tipo, a comunidade de fanfic eu vejo que agora não faz mais tanta, pelo menos acho que a visão que eu tenho é que não tem mais tanta questão de fanfic com gente de verdade, com gente, pessoas reais, sabe? Que é Cara, um negócio mais realmente, mal hoje em dia. isso diminuiu bastante no. Diminuiu bastante, em geral, porque hoje em dia a gente tem a. Existe o receio, né? De que essas pessoas se encontrem, né? Eu acho que é Também. isso. Acho que é isso Eu que bateu, tá ligado? Porque depois do fenômeno de After, com o Harry Styles encontrando isso e processando a responsável, É, eu então. acho que todo mundo meio que caiu na real, tá Mas no ligado? fim não deu nada, né? Porque a menina continua. Não, sim, 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 mas mas deve ter botado um medo na galera, isso aí, entendeu? hoje em dia eu É, acho que é Pelo mais menos. realista, porque tipo, tem todo esse conceito de não shippem pessoas reais agora, sabe? Então, É, tipo, eu sinto que só Sei isso lá, mano. só sai disso que você fala quando é mais assim, K-pop, asiáticos, né? De K-pop, porque É, realmente os sim. caras não. Os caras. porque É porque assim, na gente, questão dos não dando. Não, asiáticos é um negócio é diferente. complicadérrimo. Porque, assim, lá as- os garotos sofrem preconceito por assumir namoro. E ali que é assim, as próprias empresas pulam para que os idols façam isso que a gente chama de fanservice, né? Para que Sim, o sim, grupo mas fique mais popular. Então, teoricamente, quando eles fazem fanfic desse tipo de fanservice, você tá dando pro grupo mais visibilidade. É só por isso. não, sim, Mas claro. O que é eu tô falando complicado na são Coreia mesmo. as implicações de violência que vem depois disso. O meu problema não é com você fazer Ah, fanfic de pessoas reais. Pra mim, foda-se. O negócio são as implicações de violência que vem depois disso. e é engraçado, porque igual eu falo pra você, gente, É esse tipo de coisa, absurdo quando a gente demais. fala de fanservice, pras fãs tá tudo bem. Só que se eles realmente, de fato, assumem um namoro com uma pessoa, eles entram em choque, em desespero. E assim, esse negócio de Alice, né, no caso, é, não é recente, entendeu? Se você acompanha o mundo de K-pop, você sabe que já aconteceu um caso de um dos idols ganhar de uma fã um suco de laranja que estava recheado de caco de vidro. E não é como se fosse só culpa das próprias fãs, realmente. Elas Sim, existe uma interferência das têm empresas, estímulo. com certeza. Eles são encorajados dessa forma. Encorajados a isso, Sim, Exatamente. Mas eu isso fico não é muito alegre de hoje. novo. Hoje a gente tá mudando, né? Tipo, tem Sim. muita coisa de futebol agora e Fórmula 1. Sim, nossa, Fórmula 1 tem Sim. demais. É estranho, né? Mas. É um Uhum, universo que eu não total. entrei ainda, porque eu não gosto de esporte, então eu não. Eu não vejo graça em Ai, Fórmula amiga, 1, também então. não vejo nenhum assim pra entrar e falar pra ler. Não. Vamos lá. É a última coisa para eu fechar o programa. Pra quem se atreveu a escrever fanfic um dia, mesmo que tenha sido uma one shot, que é aquela que tem um capítulo só. Vocês olhando pra trás, vocês sentem alguma vergonha do que vocês escreveram ou não? Não. Não. Não, Nenhuma. não, não. Não. É só comigo mesmo? Cara, Ah, amiga, eu eu. nunca escrevi nada ruim. Tipo assim, E não Não, de ruim, assim, tipo assim, ficar com vergonha de, tipo, nossa, eu não deveria não, não ter é feito, nem, não é tipo, um nem crime, isso. tá ligado? Não.
Não é crime. É aquela palavra que hoje em dia já perdeu o valor, mas até um tempo atrás ela tinha, cringe. Não. Ah, tá, cringe. Entendeu? Nesse caso, Sentido. É nesse sentido. Porque assim, é que, tipo assim, eu tenho as salvas ainda, algumas, e era muito ruim, sabe, a trama. Eu escrevia português errado e ninguém se importava, todo mundo lia e ria. Eu inventava apelidos para os personagens que eram ridículos. Eu inventei uma trama de teoria da conspiração muito maluca para poder fazer sentido a última que eu escrevi, em 2017, eu acho. Pra fazer funcionar essa história, só porque eu queria enfiar suspense na história, e eu escrevi um negócio extremamente tão mirabolante que hoje em dia eu olho pra trás e vejo que não faz sentido nenhum. E eu até o dia de hoje fico me perguntando como é que essa merda teve 13 mil leitores. Sabe? Como que isso fez sucesso, tá ligado? Porque se eu escrevia tão mal assim, era erro de pontuação, era erro de sílaba, era erro de. Era tanta coisa errada, erro cronológico, era tanta coisa que anos depois eu tive uma crise de ansiedade relendo um dos capítulos que eu tinha escrito muito tempo depois, que por causa dessa crise eu comecei a revisar o negócio todo. Então, assim, eu não consigo lidar bem com coisas que eu erro muito, sabe? É isso. cara, Amiga, eu tipo acho assim, que erro de português é normal. da minha parte, eu acho que fanfic tem erro de português na fanfic, tá ligado? É, então. Essa é a minha. A gente já leu piores Sim. com a Yasmin. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu vejo vocês daqui a 2 semanas. Eu espero que vocês tenham gostado do que vocês ouviram até aqui. Até lá e tchau. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.